28 anos depois, o Rally do Alto Tâmega está de volta ao Campeonato de Portugal de Rallys. Uma prova com história que contou com 6 classificativas ao longo de 2 dias de competição. Foi uma luta contra o cronómetro, em que Bruno e Carlos Magalhães saíram vitoriosos. Um rally desconhecido para a maioria, com as equipas a partir em igualdade de circunstâncias. Estradas desconhecidas, uma folha em branco em que os pilotos traçaram o próprio caminho. Os troços têm tudo, zonas rápidas, zonas lentas, muito sujas, por isso certamente vai ser um rally muito desafiante para todos os pilotos. Acho que é um rally que me vou me divertir bastante, acho que é um rally que pode me encaixar bem, é um rally muito rápido e claro que a adrenalina vai subir bastante nos troços. O rally até do meu agrado, há malta que fala aqui das zonas estreitas, das zonas de calçada e que são complicadas. É uma parte que até me desafia e eu gosto e pode ser que seja aqui que faça a diferença. O mais difícil, talvez, as zonas sujas. Vai ter muitas zonas sujas no rally, por isso temos que gerir bem onde é que podemos atacar e onde é que não podemos atacar para não comprometermos o nosso rally. O rally não é ciência de ter um carro exato para um troço, mas conseguirmos ter uma boa afinação geral e que consiga dar confiança ao piloto. Este foi um rally que logo à partida podia definir o rumo da competição, um tudo ou nada para muitos. Armindo Araújo e Bruno Magalhães chegaram destacados com cerca de 3 pontos atrás dos montes, mas tanto o Ricardo Teodósio como José Pedro Fontes ainda tinham margem para reagir e inverterem a situação. Com o andamento do Volkswagen de Pedro Meireles, era importante ter atenção ao piloto, que ainda podia roubar pontos importantes do campeonato aos da frente. Matematicamente ainda deve ser possível, mas logicamente que nós não pensamos nisso, estamos a pensar em melhorar a cada prova e tentar ser mais competitivos em cada prova, e é isso que vamos fazer até ao fim do campeonato, tentar andar o mais à frente possível, tentar lutar pelas vitórias. É complicado porque a concorrência é fortíssima e está com outra motivação porque estão melhor classificados no campeonato, mas nós vamos tentar inverter isso. Do regional para o nacional, Vítor Pascoal regressou à prova que venceu à geral em 2019. Num percurso diferente que só mantém a secção que no ano passado penalizou o Porsche. Queremos tentar passar essa e passar para as outras a seguir, porque mesmo nós, ano passado, penso que nessa classificativa perdemos imenso tempo, porque era super estreito, com muita zona de empedrado, e o nosso carro aí realmente não é o habitat natural dele. Pascoal esteve fora da luta pela geral, mas muitos ainda ansiavam o primeiro lugar. Depois dos reconhecimentos, o shakedown foi o primeiro contacto direto com o Alto Tâmega, onde os pilotos aproveitaram para fazer os últimos acertos na afinação. Depois de tentarem corrigir um problema com os pneus que os condicionou na Madeira, a dupla José Pedro Fontes e Inês Ponte fez o melhor tempo, entrando com o pé direito nesta edição. A menos de 1 segundo ficaram Armindo Araújo e Luís Ramalho. Bruno Magalhães foi terceira, 1 segundo e 7 décimas. Seguiu-se Ricardo Teodósio e José Teixeira, com mais 1 décima quinto Hyundai, e Pedro Meireles e Mário Castro em quinto. Depois do shakedown, no mesmo traçado, o qualifying, com as equipas à procura do melhor tempo cronometrado. E depois de ser o mais rápido no shakedown, José Pedro Fontes não acabou o qualifying. O piloto sofreu um acidente que levou o carro a ser rebocado até à assistência. Apesar do aparato, piloto e navegadora não sofreram ferimentos. Estávamos a tentar garantir a primeira posição no qualifying para sairmos à frente. Tivemos uma saída, vamos sair numa posição que não gostaríamos tanto, mas se tudo estiver bem com o carro e a equipa está a fazer agora esse trabalho, acho que não é nos rallies que nos penaliza mais a posição de saída. Com Fontes fora, o campeão nacional em título, Ricardo Teodósio, impôs-se e superou o atual líder do campeonato, Armindo Araújo, por uma escassa margem de 3 centésimas. Teodósio ganhou e teve direito a escolher a ordem de partida para a primeira etapa. Decidiu sair em primeiro para a estrada. Entramos com o pé direito. Temos vindo a ter alguns problemazinhos nos rallies passados, não problemas com o carro, mas problemas de ajustes com o carro, e eu, pessoal, também tenho andado um pouco à procura
do carro, mas pronto, já conseguimos chegar ali a um bom termo. Agora temos que continuar o trabalho e ver se conseguimos chegar amanhã ao fim do dia neste lugar. Mas antes de arrancarmos para os primeiros troços, falamos de um regressado ao campeonato. Filipe Nogueira, que está de volta quase um ano depois e com carro novo. Vamos estrear aqui o Renault Clio R3T, é um rally também de adaptação para nós, uma viatura com características diferentes. O Peugeot 208, que era o carro que usávamos no ano passado, não é turbo, este é turbo, portanto exige uma condução diferente. Vamos tentar ser rápidos a essa adaptação. Gil Antunes também marcou presença no Alto Tâmega e com uma novidade. Tem um novo membro na equipa, um engenheiro de competição polaco com experiência na preparação e afinação de R4. Estávamos com alguma dificuldade em conseguir melhorar o setup e os alinhamentos e alguns componentes de eletrónica no carro, e para mais conhecimento e melhor conhecimento do carro e podermos desenvolver mais algumas coisas e melhorar a nossa performance com este carro, optamos sim por chamar alguém com uma larga experiência no mundo automóvel, no mundo da competição e das corridas, e que está connosco neste rally e provavelmente mais algumas vezes durante o ano irá estar connosco a ajudar-nos. À tarde, boas notícias para Fontes e Inês Ponte. A dupla conseguiu reparar os danos do carro a tempo e voltar à estrada para o arranque da prova. Os clássicos tiveram 8 equipas em batalha no Tâmega. Ao final de 2 especiais, era Nuno Mateus e Roberto Santos a seguirem na frente com mais de 3 segundos de vantagem. Na categoria dos GTs, apenas 3 Porsches, com Pedro Silva e Alexandre Rodrigues a liderarem por quase 2 segundos e meio. Filipe Carvalho e a filha Maria foram os únicos participantes em RC5, ao volante do Kia Picanto GT. O mesmo não aconteceu nos RC3, que ao final do dia eram liderados pelo regressado Filipe Nogueira e pelo navegador João Vieira, já com mais de 38 segundos de vantagem. Na categoria RC2N, a diferença era ainda maior, mais de 42 segundos para Adruzilo Lopes e Paulo Silva. Ricardo Sousa e Luís Marques lideravam em RC4B. Quanto à geral, 10º posto para Pedro Antunes e Pedro Alves. Cautelosos e sem entrarem ao ataque, foram os primeiros ainda entre os portugueses em RC4A, atrás do Peugeot dos espanhóis Óscar Ortiz e José Bozas, que fizeram nono na classificação total. A perderem a 7ª posição na segunda especial, Miguel Correia e António Costa acabaram o dia em 8º da geral, a 3 segundos dos 7º João Barros e Jorge Henriques. A dupla do Citroën arrancou de 4º, fez 6º na primeira especial, mas perderam quase 30 segundos no segundo troço. E a parte da tarde não correu tão bem como a qualificação para Teodósio. Na primeira especial fez 5º à geral, mas na segunda caiu para 6º, dificultando a corrida ao título. Segundo uma publicação nas redes sociais do piloto, cruzámos-nos com um cão numa zona estreita do troço, o que nos fez perder a concentração e condicionou o resultado final. Ao contrário de Teodósio, Pedro Meireles e Mário Castro melhoraram a performance na segunda especial. Eram os quartos ao final do dia. Referência a Daniel Berdomas e David Rivero, que em estreia aos comandos de uma viatura R5 fizeram 4º da geral. Depois do susto na qualificação, Fontes arrancou do nono. Na primeira especial fez 2º, batido por Magalhães em 2 segundos. Já na segunda foi cauteloso, caiu para 3º da geral, a quase 12 segundos da liderança da prova. Podemos já estar satisfeitos. Depois do acidente que tivemos de logo de manhã, a equipa fez um trabalho extraordinário, pôs-nos o carro perfeito. A confiança não foi a que devíamos ter tido. Hoje também já tínhamos gasto os nossos créditos todos e, portanto, amanhã vamos tentar puxar mais e tentar lutar pelo rally. Bruno Magalhães entrou a vencer na primeira especial. Na seguinte foi 2º,
lugar onde acabou o dia a 2 segundos e 3 décimas da frente. A falharem uma travagem numa chicane no primeiro troço, Armindo Araújo e Luís Ramalho começaram o rally em terceiro, mas atacaram forte e acabaram o dia a liderar. As classificativas correram relativamente bem, a segunda melhor do que a primeira. A segunda tinha uma parte muito estreita, muito complicada e o Armindo é especialmente eficiente nessas zonas e, portanto, estamos muito contentes com aquilo que conseguimos fazer. Agora, amanhã ainda é muita corrida, hoje isto é apenas um aperitivo, amanhã há o dobro do que nós fizemos hoje. E depois da saída de estrada de Fontes, o despiste no troço de Chaves do inglês Juaribel. A falta de travões esteve na origem do embate do Fiesta em veículos de segurança do rally. O troço foi interrompido, o socorro prestado e os feridos transportados para o Hospital de Chaves. São incidentes de corrida, que felizmente tudo se resolveu prontamente e de forma rápida e que a única coisa que há a registrar felizmente são 3 feridos ligeiros, que já todos estão em casa e estão bem. Pela terceira época consecutiva na estrada, pelas mãos do Cami Motorsport, esta foi uma edição muito especial. Regressar ao Nacional de Rallys, em altura de pandemia, com a prova antecipada numa semana, não foi fácil. O rally foi todo adaptado, nós tínhamos o rally completamente pronto já em janeiro. Tínhamos mais uma PEC delineada que é lindíssima, que não conseguimos colocar porque teve que haver aqui uma restrição de horários. Mesmo o próprio parque de assistência ia ser noutro sítio mais envolvente, não é que este parque de assistência seja mau, vocês já ouviram, acho que é fantástico, mas o outro tinha uma grande envolvente. Uma das questões também que tivemos que cortar, como é evidente, foi as super especiais. Tínhamos delineado até este ano tentar fazer 2 super especiais, uma em Chaves e outra em Boticas. Tal não foi possível. Não é o rally que nós queremos, isto tem um potencial enorme, é o rally que podemos dentro das limitações que temos. Este é um rally que marcou uma década e que ainda hoje traz muitas memórias. Desafiámos os pilotos para sabermos como estão os conhecimentos históricos em relação à prova que está de regresso ao CPR 28 anos depois. Vai ser difícil, mas sim, para lá. Quem é o piloto com mais vitórias da história do rally do Alto Tâmega? Hipótese A, Joaquim Santos. Hipótese B, Joaquim Moutinho. Hipótese C, José Miguel. Na minha opinião, e segundo algumas coisas que ouvi, mas não tenho a certeza, possa ter ganho este rally mais vezes, talvez o Joaquim Santos. Penso que o piloto mais vitorioso seja o Joaquim Santos. Quem ganhou mais vezes este rally como campeonato nacional foi o Joaquim Santos. Quem venceu o último rally do Alto Tâmega enquanto prova do CPR? Hipótese A, Fernando Pérez. Hipótese B, Carlos Bica. Hipótese C, António Rodrigues. Agora baralhaste-me. Agora, mas eu vou para o Madeira. Penso que o último vencedor foi o Fernando Pérez. Carlos Bica. Foi o Carlos Bica. Essa, por acaso, li umas coisas sobre o rally há pouco tempo e foi o Fernando Pérez que ganhou a última prova a contar para o Campeonato Nacional de Rallys em 1992. Em que ano o rally do Alto Tâmega começou a fazer parte do Nacional de Rallys? Hipótese A, 1983. Hipótese B, 1984. Hipótese C, 1982. O Rally Alto Tâmega começou a fazer parte do Campeonato Nacional de Rallys em 1982. Bom, é completamente à sorte, não sei quando é que terá começado, mas poderei dizer 83. Eu, como não sei em que ano é que o Rally Alto Tâmega começou a fazer parte do Campeonato Nacional, eu vou optar pela hipótese no ano do meio, que é 1983. Acertei? Segundo dia de prova com Joaquim Berardes e Laurinda Alves a manterem a coerência desde o início do rally. Ao volante do Volkswagen Golf GTI acabaram em terceiro dos clássicos, lugar que conquistaram desde a primeira especial. O mesmo não se pode dizer do Mitsubishi Evo 6 do Nuno Mateus, que se acabou o primeiro dia do Alto Tâmega na liderança da categoria, a meio da manhã de domingo perdeu-a, ficando a quase 9 segundos. No final do dia eram já mais de 45 de desvantagem, terminando em segundo entre os clássicos. Em primeiro de Nuno Mateus passamos para o Nino Carreira, que aos comandos do Subaru Impreza WRX STI navegado por Dani, venceu a categoria no Rally do Alto Tâmega.
Em RC2N não houve mudanças. O Mitsubishi Lancer Evo 9 de Luís Mota manteve-se em terceiro, tal como aconteceu no primeiro dia, atrás do Evo 10 de Fernando Teutónio, com a vitória a ser entregue a Druzilo Lopes. Em RC3, Nuno Caetano e Mário Faio ficaram pelo caminho e já não fizeram a tarde de domingo. Com o Citroën DS3 R3T parado, oportunidade de João Figueiredo e Fábio Ribeiro de conquistarem o segundo posto, eles que rodaram sempre em segundo lugar. Em adaptação, vitória da categoria entregue ao Renault Clio R3T de Filipe Nogueira. O segundo dia de prova trouxe mudanças nos GTs. Se era Pedro Silva a liderar o primeiro dia, logo na manhã do segundo, Vítor Pascoal e Ricardo Faria impuseram ritmo, passando para a frente, ritmo que mantiveram até ao final do rally. O dia trouxe também grandes alterações em RC4B. José Silva e Luísa Conceição, que foram melhorando no primeiro dia, chegaram à parte especial e caíram uma posição. O Ford Fiesta acabou em terceiro entre os pilotos nacionais, mas quarta categoria. Entre os portugueses ficaram Nabila Tespar e Matthew Edwards em terceiro. No segundo dia, batalha entre Daniel Nunes e Ricardo Sousa pela liderança. Ora ficava Sousa à frente, ora Nunes, para no final das 4 especiais do rally ser o Peugeot navegado por Nuno Mota Ribeiro a terminar em segundo, por escassas 7 décimas do Peugeot navegado por Luís Marques. Sob esquerda 5 estreita, com direita 5 e logo direita 4. 4 ao fundo. Y hay mucha afición española que estaba esperando este tipo de rally cerca de Espanha. Já vi as outras 2 edições, do ano passado e há 2 anos, se não me engano, e este ano acho que para mim está a ser das melhores edições. Me gustan los 10 primeros. Los otros no están mal, pero los 10 primeros son los que más me gustan. E de regresso ao asfalto do Altâmbega, o espanhol Daniel Berdomás, que acabou em quarto no final do primeiro dia, chegou ao segundo e furou logo na primeira especial. Caiu para o fim da tabela, mas nas restantes especiais os tempos rodaram sempre pelo top 3, não suficiente para terminar o rally dentro do top 10 da classificação geral. João Barros, que chegou a meio da tarde na 7ª posição, acabou por desistir na ligação devido a um duplo furo. Os espanhóis Sérgio Comelas e Mariarre, que chegaram a rodar em 14º, fecharam o fim de semana em 10º, a cerca de 6 segundos de Óscar Ortiz. O Skoda Fabia R5 de Manuel Castro e Ricardo Cunha conquistou a 8ª posição da geral. Foi melhorando o ritmo ao longo da prova, ele que no primeiro dia esteve na 17ª posição. Dentro das 2 rodas motrizes do CPR, terceiro lugar para Ruben Rodrigues de Estevão, conquistado na manhã do último dia em troca com Ernesto Cunha e Walter Cardoso. Nós não começamos o rally como queríamos, tivemos ali um azar no primeiro troço, mas nós fomos realmente a cada quilómetro conhecendo melhor o carro e realmente fazendo aqui uma prestação, no meu ponto de vista, muito boa. Pedro Almeida e Hugo Magalhães, apesar de terem caído posições no segundo dia, conseguiram conquistar o lugar intermédio nas 2 rodas motrizes. No último troço, porque tinha um carro atrás de mim, um concorrente a pouca distância, fomos de facto com uma atitude diferente para proteger a nossa posição e isso mostrou que de facto, se formos com essa atitude, conseguimos ser rápidos. Pedro Antunes e Pedro Alves foram 7º da geral e venceram ainda nas 2 rodas. Vimos de um acidente no Europeu, no Rally de Roma, que mexeu um bocadinho também com o psicológico. Portanto, é uma vitória excelente, vem-nos reanimar um pouco e dar-nos mais motivação. No que toca a andamento, Miguel Correia está cada vez mais perto do top 5. Travou uma luta com Barros, chegaram mesmo a estar separados por 3 segundos,
mas depois a margem aumentou. No final do rally, acabou em sexto da geral. O dia para Pedro Meireles arrancou com um quinto lugar no Especial 3, depois de um peão que o fez perder 13 segundos. Uma Especial depois estava a 9 da frente, mas tinha caído uma posição. Apostou na Especial 4 para, no fim, terminar como quinto classificado, repetindo a posição alcançada na Madeira. Penso que se não tivéssemos feito peão, podíamos ter andado a lutar pelo quarto lugar com o Ricardo, que agora ficou em terceiro, porque estávamos à frente dele e perdemos cerca de 15 segundos. Mas pronto, são erros que acontecem, fui eu que os cometi, portanto fui penalizado por isso. Já o dia para Fontes e Inês Ponte começou a cerca de 4 segundos para Magalhães e 16 para os líderes. Nós queríamos muito estar na frente do rally, mas de facto não foi possível, tivemos problemas de travões. De resto, o carro impecável, nós como equipa também, mas de facto está a ser difícil conseguir chegar à frente com estes problemas no carro. A prova terminou com o quarto lugar final, depois de tentarem de tudo. Na penúltima especial fizeram peão, perdendo quase 30 segundos e o terceiro lugar. O Skoda Fábia de Teodósio recuperou 1 segundo para Fontes logo na primeira especial do segundo dia. Durante a manhã as hipóteses de chegar à vitória já eram escassas, mas arrancou bem durante a tarde, passando Fontes na classificação geral. O piloto algarvio conseguiu chegar ao terceiro lugar e venceu a Power Stage. Hoje fizemos um trabalho de recuperação, fizemos mais umas alterações na máquina e acabamos de ganhar agora o último troço, a Power Stage. Pronto, também damos mais 3 pontinhos, o que é bom para as nossas contas. Com estes resultados, Teodósio e Fontes ficam a quase 50 pontos da liderança, pelo que, em teoria, dificulta e muito a luta pelo título para ambos. No primeiro troço do segundo dia e o mais extenso, Armindo Araújo perdeu a liderança do rally. Nós, no penúltimo troço, fizemos um ataque muito forte para tentar recuperar. Estávamos no split time, estávamos a recuperar bastante. Infelizmente, a 3 km do fim, furamos e tivemos que vir em cima da gente. Perdemos imenso tempo, arredou-nos logo da vitória. Durante a tarde mantiveram, acabando mesmo em segundo lugar. Bruno e Carlos Magalhães entraram para o segundo dia do rally do Alto Tâmega, decididos a vencer e com isso assumir a liderança do campeonato. Venceram mesmo o rally depois de uma bela luta com Armindo. Tivemos uma grande vitória, em 6 especiais vencemos 4, tivemos de ser muito fortes. Agora na última especial, obviamente na Power Stage, levantámos um bocadinho o pé, piorámos inclusive o tempo que já tínhamos feito na primeira passagem para garantir a vitória e assumimos a liderança do campeonato, portanto é ouro sobre azul, foi um rally 5 estrelas. Eu sou suspeito para falar do Rally, como acho um rally fantástico, acho que veio muito enaltecer o Campeonato de Portugal de Rallys. Os troços são magníficos, isto é a opinião generalizada dos pilotos. Acho que tivemos a altura da prova e a altura das resoluções de problemas que nos foram surgindo no decorrer do evento e o futuro só posso desejá-lo que seja promissor. Tiramos este rally do museu, que esteve parado durante muito tempo, e ao terceiro ano conseguiu-se que este rally fizesse parte do Campeonato Nacional, fruto da nossa persistência, da nossa vontade, mas fundamentalmente também da boa organização da CAMI. Se o feedback dos pilotos somar o feedback dos espectadores, que ainda com todas as contingências quiseram estar presentes, então naturalmente o balanço tem que ser amplamente positivo. Bruno Magalhães é o novo líder do campeonato, num calendário que voltou a sofrer alterações. O próximo rally será o Rally Vidreiro Centro de Portugal Marinha Grande, em consequência da anulação do Açores Rally. A ideia é acrescentar uma prova ao calendário. Já está encontrada uma solução para que os pilotos pontuem e para que o nosso Campeonato de Portugal de Rallys não fique prejudicado. Em substituição deverá ser o Rally Terras da Aboboreira a integrar o calendário do Campeonato de Portugal de Rallys em piso de terra. Até à próxima corrida. Somebody